seja bem-vindo ao Ver Mais já no ar ao vivo para você nesta terça-feira. E olha, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre o autismo, um distúrbio de comportamento que aparece já na infância. É um problema que, por pura falta até de informação, assusta muita gente, mas olha, é reversível sim, viu? E ainda hoje você também vai aprender a fazer um coletinho de renda. O passo a passo a gente ensina daqui a pouquinho para você. É super interessante, até para você já ficar na moda agora na estação do calor, né? Mas, gente, eu começo a Ver Mais de hoje com dica de decoração. Uma parede, almofada, estofado ou até uma colcha. Para sair um pouquinho da rotina, o importante é sempre renovar a casa. E agora nós falamos das tendências de alguns detalhes que conseguem dar um novo ar para o seu ambiente. Dá só uma olhada. A primavera já está aí e, claro, nessa época do ano nada melhor do que alegrar a sua casa. E isso é possível e muito fácil de se fazer, apenas de repente trocando o tecido do seu estofado ou da parede ou até então de uma cortina. Fica muito mais belo, muito mais bonito, Sheila. E é fácil, né? Hoje em dia, com tanta opção que tem de tecidos, de papéis, você está trocando, às vezes em pequenas quantidades, nos pequenos espaços, você já consegue alegrar a tua casa. Pois é, aí a gente fala em tendência também, porque assim como as roupas, para as vestimentas, a linha também casa segue, a linha decoração segue uma tendência. Qual é ela? Segue a tendência, por mais que ela não seja assim anual, tá? A parte de decoração, geralmente ela dura 5 anos, para valer o teu investimento também, né? Então, assim, alguns toques que a gente pode estar colocando, que são as flores para nova estação. Então, entram os pinks, vermelhos, os rosas, os tons combinando com cinzas, os verdes, sabe? Cores para alegrar um pouco mais o ambiente. Bom, aqui você separou alguns tecidos, Sheila. Aliás, a gente falou de flores, esses aqui são extremamente floridos. Seriam o quê? Para um estofado? Pode ser para uma poltrona, pode ser para as almofadas, o teu estofado, né? Então, você pode estar criando você pode até forrar uma parede, sabe? Às vezes para um hall. Então, existe muito isso hoje que está se usando, levar o tecido também para a parede. Pode ser para uma colcha, pode ser você está alterando, colocando almofadas novas na tua cama. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tecidos, até das estampas também. Por exemplo, essa estampa aqui. São as antúrios, né? Flores tão conhecidas, elas estão trabalhando com vermelho, o tecido é um tecido de algodão, né? Então, a tendência de ter os tecidos muito naturais, do linho, seda, algodão, sabe? Todo esse tema ecológico tá muito em alta hoje em dia. Aqui a gente tem mais outros exemplos, aí a gente fala dessas flores aqui que são bem delicadas, seguem até aquele estilo, como eu falei antes, das vestimentas. A linha agora primavera, verão 2010 no vestuário vem fortíssimo com essa simbologia romântica. Isso mesmo, porque a linha provençal, né, que continua em alta. Se você vê as casas cada vez mais claras, mais com branco trabalhando muito, e com branco tudo combina, né? Você alegra a tua casa e você consegue fazer combinações maravilhosas. Você indicaria o quê? Colocar um tecido desse, se fosse na parede, conforme foi comentado antes, ou mesmo em almofadas, seria só uma parede, almofada só uma delas, combinar com o quê? De que forma combinar? Olha, se você for trabalhar, no caso, almofadas, você pode estar trabalhando lisas, com floridas, ou estampadas, com xadrez, com listrados. Você faz um trabalho muito legal, bem bacana. Mas se você for trabalhar numa parede, se for estampado, trabalhe numa parede pequena, né? Porque senão você acaba, em vez de ampliar o espaço, você vai acabar diminuindo o espaço.
Bom, e foi falado tanto em papel de parede, agora aqui a gente vai mostrar as novidades justamente dessa área, dos papéis de parede, Sheila. A linha de papéis de parede cresceu muito nos últimos 5 anos, né? Então, você vê só, existe os que a gente chama com no oven, aqui tem até uma linha de tecido para forrar a parede também. E o bom do papel de parede é que a hora que enjoar é muito fácil de trocar. Ele não faz sujeira para colocação, né? Então não precisa estar realmente aquilo que você diz, enjoou, tiro, troca, ele não estraga às vezes nem a parede. O que é a tendência em papel de parede? A tendência em papel de parede, ela tá com muitos metálicos, tá? Com pinturas metálicas, mas as tampas maiores também estão vindo bastante forte. Onde não pode deixar de faltar um papel de parede numa residência? Para mim é um hall social. Eu acho o hall social é a entrada da tua casa e ele dá um tchan diferente quando você chega na decoração. Na verdade é assim, somente uma pequena mudança que vai fazer toda a diferença. Às vezes você tem ali o seu quarto, não precisa necessariamente, eu vou fazer a parede inteira, colocar um papel de parede, nada. Coloca só uma faixinha, um detalhe. Não tenha medo de ousar, na verdade essa é a grande dica. Vermais já de volta ao vivo para você. E olha, gente, durante muito tempo, o autismo foi considerado um distúrbio de comportamento irreversível. Mas hoje pesquisas já mostram que com um tratamento adequado de inclusão social e atividades interativas, as crianças autistas já são capazes de ter uma vida normal. Dá só uma olhada. O autismo é uma disfunção do desenvolvimento. Aparece normalmente nos 3 primeiros anos de vida. De acordo com estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde, acredita-se que a doença atinge 70 milhões de pessoas em todo o mundo e é 4 vezes mais comum no sexo masculino. Ninguém espera que o seu filho desenvolva um transtorno como esse, e aí a busca pelo tratamento adequado, o tratamento mais atual. Uma criança autista tem alterações da comunicação, de interação social e do uso da imaginação. Outras apresentam inteligência e fala intactas. Entre as características do autismo estão dificuldade de relacionamento com as pessoas, riso inapropriado, pouco ou nenhum contato visual, aparente insensibilidade à dor, preferência pela solidão e modos arredios, rotação de objetos, inapropriada fixação em objetos, perceptível hiperatividade ou extrema inatividade, ausência de resposta aos métodos normais de ensino, insistência em repetição, resistência à mudança de rotina. Tem muitos casos já de cura, muitos casos revertidos, mas é a minoria, né? Mas muitas crianças têm se desenvolvido muito além da expectativa convencional. No Vale do Itajaí, especialistas têm realizado palestras e apresentado a pais e professores métodos utilizados em todo o mundo para promover o desenvolvimento destas crianças, inclusive inserindo o autista na escola. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais chances essa criança vai ter de cura, ou de reverter, ou de amenizar o quadro. É importante que se frise isso porque o cérebro ainda está em formação na infância.
Pois é, preconceito e falta de informação sobre como lidar com esse distúrbio são fatores que acabam tornando o autismo um bicho de 7 cabeças. Mas olha, não é assim não, viu? E para desmistificar isso, a gente trouxe aqui a Ana Paula Fischer-Hort, que é psicopedagoga, que esteve ali na reportagem também, e também a Juliana Alves Santiago, que é psicóloga. Sejam bem-vindas aqui no estúdio ao vivo também. Bom, ali eu achei bem legal, até o VT, a reportagem, falou exatamente de algumas características, mas eu acho que na prática a coisa ainda difere um pouco mais. Quais são todas essas características, se a gente pudesse até dar alguns exemplos de uma pessoa que é autista? Quem responde isso? Então, o autismo é um quadro caracterizado por um desenvolvimento anormal da linguagem, interação social e imaginação. Então, nós vamos ver os sinais característicos são uma criança que olha pouco, né, ou não olha, então ela fica mais isolada numa atividade própria, né, ela interage pouco com adultos em relação a crianças sem autismo da mesma idade e menos ainda com outras crianças, né? Então, ela fica absorvida mais com objetos, então ela faz comportamentos repetitivos, então ela fica horas e horas envolvida, muitas vezes girando a rodinha do carro, ou balançando um fiozinho, ou até mesmo fazendo comportamentos com o corpo. Né, Aí vem uma outra pessoa, digamos, conversar com ela, ela faz de conta que não está conversando, é isso que Exato, ela ignora, ela fica na interação com objetos. Então, às vezes, dá a aparência de que ela é surda, mas em outros momentos ela escuta sons e até é hipersensível a sons como de um carro passando, uma música alta, ou até mesmo de uma porta batendo. Né? E o que acontece numa pessoa que é autista no organismo dela? Qual é o distúrbio que se tem? Na verdade, é uma programação neurológica diferente, né? E aí vai depender da pessoa, porque é uma predisposição genética que, juntamente com gatilhos ambientais, a pessoa desenvolve, o cérebro dela começa a desenvolver de forma atípica. E quais são esses gatilhos? Você falou que é uma predisposição genética, ou seja, a pessoa nasce com isso. É uma tendência. É uma tendência que se tem. Isso, não é que exista um gene, né, como a síndrome de Down, que tem a trissomia do cromossomo 21. Então, não existe um gene que vá determinar um autismo. É essa tendência que, combinada com fatores bioquímicos, que pode ser vírus, bactérias, medicamentos, ou até mesmo intolerância e alergia a alimentos, como o glúten e a caseína, que é a proteína do leite. Sério? Isso pode desenvolver o autismo? Sim, associada a essa tendência genética, sim. Minha nossa, quer dizer, a pessoa já tem essa tendência, ela nasceu normal, está até um determinado estágio da vida dela normal, depois acaba consumindo um alimento errado e pode desenvolver o autismo. Isso na infância precoce, né? Nos primeiros meses de vida da criança. Então, até os 18 meses de idade, já é possível se diagnosticar. Porque depois não pode mais desenvolver? Como é que acontece? Não. Autismo, o diagnóstico é realizado até os 3 anos de idade. Até os 3 anos. Isso. Depois disso não tem mais o problema de se adquirir por causa dos gatilhos ambientais, conforme foi comentado aqui. Aí não. Não, pode ter até alguns sintomas semelhantes, mas não caracterizar um quadro de autismo. E daí a probabilidade dessa pessoa que tem essa tendência de gerar uma outra pessoa com autismo é maior? Sim, tem casos de autismo, né, crianças com autismo que geram. Você vai ver, às vezes, uma geração passada, algum familiar que teve autismo, e você vai ver na árvore genealógica que o neto, o bisneto veio a ter também. Aí, assim, as pessoas, elas não sabem direito como lidar com essa situação, com a situação do autismo. Tem um coleguinha na escola, como é que vai interagir? Esse é um grande medo e acaba gerando até, a gente pode dizer assim, um preconceito, né? Qual seria a melhor forma dessa inclusão social? A reportagem até falou, né, sobre falta de informação e preconceito. Na verdade, nada melhor do que a gente aqui para estar esclarecendo isso, exatamente, está associado o preconceito à falta de informação, porque se eu não conheço, como é que eu vou entender? Claro. Não, então é imprescindível que na escola os professores tenham formação e compreendam o porquê a criança está se isolando, o porquê que ela faz os movimentos, o porquê que ela não suporta determinadas atividades. Então, compreender isso, saber que isso não faz parte de uma má educação e sim da programação neurobiológica da criança, ajuda o professor a compreender e depois conseguir planejar atividades para que ela comece a modificar o quadro e comece a interagir.